Olá, meu nome é Marco Túlio, eu sou professor de inglês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ser fluente bem mais rápido. Se liga nas dicas e vamos pro vídeo. Os cursos de inglês hoje, qual que é o foco deles? Qual que é o interesse que eles têm em te manter 6 anos numa escola de inglês? Os cursos de inglês tradicionais, eles te formam um professor de inglês. Mas, cara, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem o sonho de se tornar um professor de inglês? Se a sua resposta for sim, então, maravilha. Vai estudar, se forme, estude gramática. Mas, cara, deixa eu te falar. Se o teu sonho é simplesmente se comunicar em inglês, então, cara, estudar gramática, ficar 5 anos numa faculdade, 6 anos num curso de inglês, vai te fazer apenas perder tempo. Então, olha só, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: com bons 2 anos, você é simplesmente capaz de se comunicar em inglês em praticamente qualquer situação. Então, marca o que eu estou dizendo. Só que, cara, se você não sentar a bunda nessa cadeira, estudar, praticar, isso não vai acontecer. Os 2 anos vão passar assim, ó, voando, e você vai continuar falando aquele teu português malemar de sempre, tá bom? Então, olha só, se liga que eu vou te passar aqui 7 dicas que vão fazer com que você acelere ainda mais o processo, beleza? Então, vamos lá. Dica número 1: conviva com o inglês. Por que eu digo isso aí? Normalmente, o que acontece? A pessoa ela compra um curso ou ela frequenta uma escola de idiomas e ela vai 2 vezes nessa escola. Então ela vai de terça e quinta, das 9 às 10, sei lá, das 8, das 9 às 10 é muito tarde, né? A gente tem que ver novela, na verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela vai das 8 às 9. E aí o que acontece? Ela vai simplesmente 2 vezes na semana, ela faz a tarefa daquele jeito no domingo, na segunda, às vezes nem faz, e passa o resto da semana sem sequer olhar para nada em inglês. E ela quer daqui 2 anos, daqui 3, daqui 4 anos, tá falando inglês. Isso nunca vai acontecer. Se você continuar com essa postura, com essa mentalidade, isso nunca vai acontecer. Então se liga, porque você precisa ter contato com o idioma. E agora, olha só, as demais dicas vai ser como fazer esse contato, né? De que maneira, com quem, como eu posso explorar esse contato a mais com o inglês. Tudo bem, teacher, estou fazendo um curso, estou fazendo um treinamento, eu estou acompanhando as suas aulas diárias no Instagram. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, tá? Já sabe, né? Aulas diárias no Instagram. Isso nos leva à segunda dica: consuma conteúdos em inglês diariamente, sem legenda. O quê, teacher? Você quer que eu consuma conteúdos em inglês sem legenda? Eu não vou entender nada do que eles estão falando. Cara, justamente por isso. Se você entender o que eles estão falando, é sinal de que você não precisa de um curso de inglês. Olha só, teacher, que profundo isso que você falou, mas como isso vai me ajudar? Eu não entendo nada, eu ouço músicas, eu ouço podcasts, eu vejo séries, eu não entendo nada! Você precisa constantemente estar em contato com o inglês, certo? Então, olha só, você vai pegar um podcast e você vai ouvir aquele podcast. No começo, você não vai entender muita coisa, mas o que vai acontecer? Olha a mágica que acontece quando você estuda alguma coisa, não é? Você vai acompanhar as minhas aulas no Instagram, você vai me contratar como seu professor, não é? Então, essa lacuna ela vai diminuindo. Então, você continue consumindo coisas em inglês e ao longo do tempo essa lacuna aqui ela vai diminuindo. Então você começa, tá? Você Salvadinho, pensou besteira. essa lacuna ela vai estar grande. Conforme você for estudando,
você vai diminuindo essa lacuna. O que é essa lacuna? É o que você sabe e o que você entende, né? Esse gap no começo é muito grande. Então, você começa a estudar e, de repente, você começa a entender uma expressão, você começa a entender uma palavra solta. Com o tempo, você começa a entender muito mais coisas. E essa lacuna ela vai diminuindo, 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 até, ó, ficar. Ó, se eu fazer assim com o meu dedo, ó, ele junta sozinho. Nossa, que bosta! Então, meu amigo ou minha amiga, consuma conteúdos em inglês. Depois você vai me agradecer. Alright? Vamos para a próxima dica então? Vamos lá! Então vamos para a nossa terceira dica. Não foque em gramática. Faça dela uma aliada e não uma exclusividade. Olha só que bonito, né? Então, a gramática ela é sim muito importante, mas ela não deve tomar todo o seu tempo. O que eu vejo em muitas escolas de inglês justamente é isso. A escola prega que ensina conversação, em que promove a prática, em que promove não sei o quê, mas na hora do pega para capar, na hora dela te avaliar, ela vai avaliar aspectos gramaticais, ela te dá 5 folhas para você resolver de exercício. Durante as práticas, não há tanta interação entre os alunos. É muito comum os alunos começarem a praticar 2 minutos e depois tergiversarem, olha que bonito, né? E depois tergiversarem para um outro assunto em português. Quando não, a sala toda começa a discutir um ponto em português. Obviamente, isso não é um problema geral, tá? Isso é mais um problema de postura do próprio professor em sala de aula. Então, você está num ambiente em que você está promovendo durante aquele tempo, né, um ambiente de imersão, você precisa forçar os seus alunos a praticar inglês. Então, se você faz algum curso de inglês, algum treinamento, se force a praticar inglês. Não ceda a esse comodismo de falar português a todo momento. Você entrou na sala de aula, você está ali no momento de estudo. Cara, eu tenho que tentar pensar em inglês. Eu fazia isso até fora desses ambientes. Então, a todo momento ali, tomando banho, andando, sei lá, fazendo uma atividade física, fazendo alguma atividade banal dentro de casa, eu estava o tempo todo tentando traduzir para mim mesmo. Tá? E quando eu digo tradução, tradução no bom sentido, eu tentava dizer para mim mesmo o que eu estava fazendo ali naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento em inglês. Então eu tentava imergir eu mesmo dentro daquela situação em inglês. Então eu não desligava do inglês. Então eu acordava respirando inglês, ia dormir respirando inglês. Na sala de aula tinha que ser inglês 10 vezes aumentado, tipo o Kaioken do Goku aqui. E agora o Kaioken! Então, olha só, quando eu entrava na sala de aula, é como se eu tivesse ali potencializado ali a gana, né? Aquela ânsia de aprender. Então, a escola tinha que ser um ambiente ali que eu ia aproveitar o máximo possível dentro daquela 1 hora, daquelas 2 horas, o meu aprendizado. Então, se você está estudando inglês, se você quer falar inglês, em 2 anos é perfeitamente possível, tá? Só que você não vai conseguir falar inglês, seja 2 anos, seja em 5, seja em 10, se você não praticar, se você não fazer desse objetivo, algo forte e caminhar em busca desse objetivo. Então, ouça inglês o tempo todo, tente praticar o tempo inteiro, busque alternativas, busque conteúdos extras, tá bom? Beleza? Então vamos lá que já deu por enquanto. Vamos para a próxima dica. Bora! A quinta dica é revise vocabulário. Tá? O que você quer dizer com isso, teacher? Sempre quando você se deparar com alguma palavra, com alguma frase, anote essa frase. Você não precisa anotar tudo o que você vê. Então, se você está lendo alguma coisa e de repente você se deparou com uma palavra interessante ou de repente um termo voltado para a tua área de atuação, escreva essa palavra, escreva umas 2 frases com essa palavra, tente entender os contextos diversos em que essa palavra pode estar inserida, e aí você sempre revise esse vocabulário. É muito importante você
estar sempre em contato com aquilo que você aprende. Então, aprendeu? Põe em prática. Aprendeu? Põe em prática. Aprendi 10 palavras hoje, amanhã eu vou tentar buscar situações em que eu possa empregar essas palavras e praticar. Se não, não é sempre que acontece, senão eu vou fazer revisões programadas, revisões metódicas. Seja qual for a sua técnica de revisão, é muito importante que você sempre estude aquilo que você aprendeu. Beleza? Como eu disse na dica anterior, não foque em gramática, mas no vocabulário sim. Aí você deve focar sempre, porque língua é vocabulário. Inglês, português, alemão, italiano, seja qual idioma, se você não souber as palavras que expressam coisas, que representam coisas, você não vai saber falar. Se eu quiser me referir, por exemplo, a um livro e eu não saber como chamar o livro de livro, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que apontar, eu vou ter que fazer mímica, eu vou ter que falar de alguma outra maneira. Double chocolate chip muffin. De qualquer maneira, mesmo para você fazer todo esse rodeio para fazer com que a pessoa te entenda, você precisa de vocabulário para fazer isso. Então é muito importante que você anote as palavras dentro de frases, dentro de contextos e as revise constantemente. Alright? Então, vamos para a próxima dica, né? A sexta dica é: encontre um parceiro de estudos e promova diálogos frequentes. Era muito comum, quando eu estava aprendendo inglês, eu tentar fazer amizades com pessoas que falavam inglês. Mas, teacher, então você só fazia amizade com pessoas que falavam inglês? Nossa, como você é rude, como você é metido. Não, na verdade era o seguinte, eu trabalhava numa escola de inglês, eu trabalhei, né, muito tempo numa escola de inglês, então eu tinha amizades em comum, né, eu conseguia fazer amizades com pessoas que também tinham esse propósito. Eu queria aprender inglês, então lá dentro tinha vários alunos que obviamente queriam aprender inglês e eu fiz amizade com muitos deles, ok? Muitos dos quais inclusive são amigos até hoje, tá? Então não é aquela amizade que eu fiz só por interesse. Ah, não, vou fazer amizade com aquele cara porque ele fala inglês, olha só, eu vou usá-lo. Não é bem assim. Então eu fiz amizade com muitas pessoas porque estava dentro do meu convívio, então era mais fácil para mim, eu tinha proximidade de pessoas que tinham também esse mesmo objetivo em comum que eu, tá? Então para mim era muito mais fácil. Agora provavelmente você é um advogado, ou você é um médico, ou você é simplesmente um coça-saco. Se você for um coça-saco, provavelmente você já desligou esse vídeo e você não chegou até aqui. Então se você está assistindo esse vídeo até aqui, pode ficar bem tranquilo que você não é um coça-saco. Tá bom? Então olha só, se você quiser potencializar o teu inglês, essa dica é muito importante. Arrume um parceiro de estudo, uma parceira de estudo. Vá em grupos de WhatsApp, vá em fóruns de Facebook, vá em sites como Cambly, iTalki, sei lá. Existem várias plataformas que promovem essa interação entre as pessoas, ok? Então é muito importante que você encontre alguém com quem praticar. Mas, teacher, eu sou muito antissocial, eu não consigo fazer amizade com as pessoas, eu prefiro estudar sozinho. Tem alguma mágica, tem alguma maneira de eu praticar sozinho? Tem a maneira que eu chamo de Gasparzinho Method, que é a maneira de você fingir que tem um amigo imaginário, né? Fingir que tem um amigo imaginário, eu acho que é meio redundante, né? Mas tudo bem, né? Finja que você tem um amigo e converse com ele o tempo todo. Eu fazia muito isso. Wow, it is amazing how fucking crazy I really am. Ah, então você também era social, teacher? Não, eu era tímido e feio. E feio. You one ugly motherfucker. Eu era muito tímido, então eu tinha dificuldade no começo, quando eu comecei. No começo, quando eu comecei. Top! Mano, tem demência? Então eu tinha muita dificuldade de relacionamento e eu fazia essa técnica, né, com muita maestria, né? Inclusive eu
aprimorei muito bem essa técnica de falar sozinho, né? Então eu falava sozinho e conversava em inglês. Eu tentava manter um diálogo com esse meu amigo imaginário em inglês. Então é muito, muito útil. É uma maneira de você praticar. É muito importante que quando você... Olha eu te explicando as nuances dessa técnica, né? Para você ver que eu masterizei essa técnica muito bem. É muito importante que você se coloque no lugar da outra pessoa também, né? Ou seja, você tem um amigo imaginário, mas você faz as duas partes. Por quê? Porque você vai perguntar, por exemplo, você quer perguntar para a pessoa ali, para o Gasparzinho, como está o clima. E aí você faz o papel dele também. Aí você responde para você mesmo. Então é muito importante que você pergunte e responda, que você faça os dois papéis, tá? Brincadeiras à parte aqui, procure um amigo com quem praticar, tá? Se você não puder ou por qualquer motivo você não puder, fale sozinho. Brinque de falar sozinho, não tem problema nenhum. O importante é você estar sempre praticando. Beleza? Já deu essa dica, né? Vamos para a próxima. Cara, essa dica aqui é de ouro. Eu acho que eu poderia simplesmente apagar tudo que eu disse e manter essa dica aqui, tá? Não tenha medo de errar. Então, olha só. Se você tiver medo de errar, se você por acaso, uma coisa é você ser tímido, uma coisa é você ter um problema psicológico, uma coisa é você ter alguma coisa séria, né, que de repente você precise de uma alternativa profissional, ou um psiquiatra, um terapeuta, sei lá, você precisa da ajuda de um profissional. Outra coisa é simplesmente você tem medo de errar, o medo pelo medo, né, o erro pelo erro. Ah, não, eu não posso falar aqui porque o cara vai perceber que eu usei um do ao invés de does, que eu usei um have sem o s, né, que eu não conjuguei direito o verbo, ou sei lá, qualquer que seja o erro em que eu incorrer, tá? Não grila, cara. Vai na boa, vai tranquilo, vai na fé, tá? Vai e você vai errar. Então, isso é uma certeza, tá? Certeza que você vai cometer erros no começo, é normal, é normal. Não espere você terminar um curso, não espere passar 2 anos para você começar a praticar. Tá? Então, escolas mais tradicionais, mais old school, é muito comum, né, você ter uma teoria muito forte e aí eles demoram muito para praticar o inglês com você e quando você vai praticar parece que você não aprendeu nada. Ou você até tem uma certa prática, você tem dinâmicas de convívio, só que você não escuta coisas em inglês, você não procura alternativas além do curso, além do treinamento, você não se envolve com o idioma durante a semana. E aí, quando você vai para fora, quando você tem que fazer uma negociação no seu emprego, quando você entra numa loja e você quer simplesmente saber quanto custa alguma coisa, você bloqueia porque você não praticou, você não explorou todos aqueles cenários, né? Então é muito importante que você tenha a possibilidade de praticar sempre. Não tenha medo de errar. Comece falando inglês desde o começo, ok? Eu sempre digo que o foco no começo tem que ser o listening, ok? Porque você começa, você não tem muito vocabulário, só que o listening você pode fazer. Se eu quiser ligar um podcast aqui, uma estação de rádio, um filme, uma série em chinês e ficar ouvindo aquilo o dia inteiro, eu não vou entender nada, mas eu posso fazer isso aqui. Tem a possibilidade de colocar um podcast em inglês e ficar ouvindo. Você não vai entender. Isso é muito comum de acontecer. Você coloca um podcast, você começa a assistir um filme e você não entende, você fica chateado e para, tá? Então não pare, não pare, tá? Tome isso como um exercício mesmo, né? E aí o que você vai fazer? Conforme você, é questão do gap que eu falei no começo, né? Conforme você for estudando e for aprendendo, esse gap, essa lacuna, né? Esse espaço, ele vai diminuindo. Então, a tua referência vai ser o listening, tá? Vai chegar uma hora que, olha, peguei aquilo ali,
Estou entendendo 50%. Estou entendendo 70%. O speaking ele tem que ser mais metódico. Então você fez uma aula, por exemplo, de restaurante. Você não sabe todas as situações de restaurante que pode acontecer, mas você sabe algumas. Então o que você vai fazer durante aquela semana ou durante até mais vezes, né? Durante algum tempo ou num determinado intervalo que você estipular para você, você vai tentar imaginar uma cena de restaurante e tentar fazer. Por isso é muito importante que se você tem a possibilidade, tá, de contratar um professor, de simular situações assim, é muito interessante, porque você pratica. Quando você se expor na vida real a essa situação, você já vai estar mais ou menos preparado. Nós nunca estamos 100%, né? Mas se você não praticar, se você simplesmente confiar ali a 1 hora, 2 horas por semana, vai ficar muito difícil. Uma que você provavelmente nunca vai aprender, passem-se 2, 3, 10, 20 anos. Tem gente que eu conheço que mora nos Estados Unidos há 10 anos e não fala inglês. Gente que veio para cá, morou 5, 6 anos lá. E você começa uma conversa e a pessoa fala, opa, para aqui. Não está dando muito certo. Não estou entendendo o que você está falando. Não tenho condição de me comunicar com você. E a pessoa morou 5 anos lá. Né? Então, ou seja, você morar nos Estados Unidos, você fazer um curso de inglês, não é sinônimo de que você vai falar inglês. Tá? É muito importante, claro, um curso, ter um mentor, ter um método, tá? Só que é muito mais importante se você levar em conta essas dicas que eu te dei, tá? Com certeza você vai potencializar o seu aprendizado. Beleza? Agradeço por você ter ficado nesse vídeo até aqui. Então não se esqueça, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, mete um like aí, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!